Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arthur e vocês devem ter recebido uma lista de exercícios e esta videoaula aqui, esse tira dúvida, vai ser importante para você ver e rever para te ajudar também a resolver aquelas questões. Bom, como vocês estão trabalhando essas questões relacionadas à ocupação, né, e transformação, expansão do espaço brasileiro, a imagem aqui mostra clara para vocês os transportes, né, a rede de transporte. Observando aqui no mapa, né, nós vemos aí a expansão do transporte rodoviário. E a gente vai ver, e vocês perceberam aí no exercício, que os transportes, a rede de transporte rodoviária foi fundamental para a expansão da atividade industrial no Brasil. Então, nós vamos ver o seguinte, deixa eu colocar essa segunda transparência aqui, essa sequência de imagens, os tipos de transporte. Então, eu coloquei alguns aqui, né? Nós temos então o transporte aéreo, aquático, ferroviário. Então, vários meios de transporte são responsáveis, então, pelo desenvolvimento e pela circulação de mercadorias em qualquer país. No Brasil não é diferente. Então, nós temos o transporte rodoviário, que é o mais difundido, nas rodovias aí cortando o Brasil de norte a sul, leste a oeste. Outros meios de transporte também são essenciais para essa circulação econômica, seria o transporte ferroviário, que no Brasil ele é cada vez menos explorado, os transportes, né, a rede de transportes aquáticos e também a rede de transporte aéreo, né? E hoje é essencial para qualquer país ter um fluxo, né, de aeroportos e portos, aonde vai ser possível escoar a produção. O Brasil ele tem um histórico de desenvolvimento de transporte que inicialmente, no século XIX, com a expansão da cafeicultura no interior de São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro, favoreceu então a disseminação inicialmente das ferrovias, porque precisavas então do transporte ferroviário, dos trens, trazendo essa produção das fazendas de café para a capital paulista e da capital para os portos, principalmente o Porto de Santos e no Rio de Janeiro, para transportar essa produção para a Europa. Então, a relação entre ferrovia e cafeicultura é essa relação de necessidade inicial de um meio de transporte rápido, que pudesse levar uma grande quantidade de produtos para que esse escoamento acontecesse mais rápido e o retorno econômico também fosse maior. Porque se inicialmente no século XIX as fazendas produtoras de café fossem depender de carroça, né, do lombo de burro, que era assim que acontecia, a nossa expansão industrial, o nosso processo industrial teria sido muito mais lento. Então, descobriu-se, né, chegou-se a essa conclusão que a rede de transporte ferroviário escoaria muito mais rápido, porque no período, no século XIX, não tinha caminhão, né, não havia essa necessidade então de investir em rodovias porque não tinham automóveis, ou eram carroças ou eram transportados no lombo dos animais. Com a chegada do transporte ferroviário, aliou-se então essa necessidade de expandir uma malha ferroviária para que pudesse escoar com mais rapidez a produção de café. E esse início, né, dessa expansão industrial foi o segundo passo para o surgimento então das ferrovias, mas isso vai acontecer muito tempo depois. Nós entramos na nossa revolução industrial no final do século XIX, as ferrovias foram essenciais para o escoamento da produção vinda do interior para as capitais e dessas capitais para os portos e dos portos para a Europa.
O nosso transporte rodoviário só vai entrar agora nessa conta já na década de 50, aqui pouco mais de 50 anos, com a chegada das primeiras indústrias, das primeiras montadoras de automóveis. Por quê? Para que houvesse um desenvolvimento rodoviário, as indústrias que estavam se propondo a vir para o Brasil chegou a essa parceria com o governo. Nós levamos as nossas indústrias, as montadoras de automóveis, mas vocês precisam investir em rodovias. Então, quanto mais automóveis, caminhões, mais a necessidade de investir em uma malha rodoviária de qualidade, porque até então as estradas eram tudo estrada de chão, não havia asfaltamento. O asfalto começa a surgir com a chegada do transporte rodoviário. Quanto mais automóveis circulando, mais caminhões para escoar mais rápido a produção, e as estradas poderiam ser abertas em qualquer direção. Né? Se nós olharmos, voltar nesse mapa aqui, olha, se a gente observar aqui toda essa malha rodoviária, apesar de ser caro manter, né, recapear, abrir estradas, mas foi a forma mais fácil que foi encontrada no Brasil, aliada à necessidade de ter indústrias e essa indústria gerar, né, esse escoamento de produção. E, infelizmente, se nós observarmos então todo o processo de transporte no Brasil e a situação atual, a gente percebe que está acontecendo nos últimos 30 anos um colapso das rodovias, porque tem muito mais automóveis nas estradas e nas cidades do que a área comporta. Não só automóveis, mas motos, caminhões, ônibus e toda essa rede de meios de locomoção gera um estrangulamento, né, da mobilidade urbana. Porque o que seria mobilidade urbana? Mobilidade urbana é esse deslocar mesmo, esse ir e vir de pessoas a pé, de bicicleta, de carro próprio, de ônibus urbanos, os caminhões circulando dentro da cidade. Então, as cidades, muitas delas aqui no Brasil, não foram preparadas para receber essa quantidade de automóveis. Por exemplo, Goiânia é uma realidade. Nós temos aqui em Goiânia, né, em pesquisas, um automóvel para cada 2 habitantes. Então é muito carro nas ruas, ruas não preparadas para receber esse fluxo tão grande. Outra situação atual que é levantada é que essa quantidade enorme de automóveis e caminhões e ônibus nas ruas afeta diretamente o meio ambiente, com a questão da poluição sonora, da poluição ambiental por causa da liberação de gases poluentes na atmosfera. Então, todas essas questões precisam ser revistas, né? Precisa ser repensado como tratar essa questão da mobilidade. Né? São Paulo, às vezes, até faz isso, que é o rodízio de carros, né? Pela placa do carro, pelo número final da placa. Cada carro sai num determinado dia da semana, tem um dia que ele não pode circular, então são 5 dias na semana, um dia ele vai ficar fora das ruas. Então é a tentativa de rever essa questão. Então algo que começa lá no século XIX com as ferrovias, entra na década de 50 com as rodovias e chega hoje nesse quadro atual. A necessidade de repensar como explorar esses recursos, né, de deslocamento e esse fluxo que o Brasil possui, ok? Então essa questão inicial de que vocês também têm atividades para responder, reveja esse vídeo, busquem no seu próprio conteúdo, respondam as questões e qualquer hora a gente se encontra de novo para discutir mais sobre isso, ok? Um abraço, tudo de bom.